tarde. Nossos alunos aqui, os alunos aqui, eu pedi a palavra para o comandante Correia para poder explicar basicamente o que nós fazemos lá no Hospital de Ribeirão Preto. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a participação do projeto Procard, acho que está sendo um dia muito produtivo, entender visões muito diferentes. Eu venho de outra cultura, de outras escolas, podem ver até pela forma que visto, né? Uma coisa bem diferente, enfim. Está sendo tudo muito proveitoso, várias visões. E talvez colocar o que nós fazemos rapidamente antes da apresentação do Vinícius e do Zé Roberto, que são, na verdade, orientados nossos junto com a professora Perla, que está lá, levanta a mão, Perla aí. É isso, a professora Perla trabalha comigo lá na nossa Ribeirão Preto, sobre finanças, e ela orienta um dos trabalhos que vão ser apresentados. Na verdade, a gente fez de forma coletiva, tá? O que nós fazemos, pessoal, basicamente, eu fiz vários trabalhos aqui, isso tudo assim, super interessantes, mas acho que eu venho, de certa forma, a convite do comandante Correia, a dar uma visão um pouco mais quantitativa sobre o entendimento dos cenários. Então, assim, eu sou professor de pesquisa operacional dentro da Faculdade de Administração, e minha área de estudo, né, na qual o grupo que eu coordeno com a professora Perla, chama Grupo de Estudos em Eficiência. Então, basicamente, o que nós fazemos lá, pessoal, é avaliar desempenho e eficiência com modelos matemáticos e econométricos de praticamente vários setores, pode aplicar isso a tudo. Né? Então, assim, nós temos uma ferramenta chamada análise de voltagem de dados, conhecido como DEA, e basicamente essa ferramenta ela busca avaliar desempenho de qualquer processo. Nós chamamos DMU, que são unidades tomadoras de decisão. Essas unidades elas podem ser escolas, elas podem ser países, elas podem ser cidades, podem ser indústrias. Então é amplamente usado essa metodologia para poder entender a avaliação de desempenho. E basicamente o que se identifica é você tentar identificar dentro de um grupo de estudo que você tende a estudar aqueles que possuem o melhor desempenho de saídas proporcionalmente aos insumos. Então, esse é um conceito mais simples de ciência que nós temos, né, chamado de modelo de Input, e nós trabalhamos com aquilo que é chamado de ideia do estágio, que é basicamente esses resultados eles vão entrar numa regressão, e aí você tem vários tipos de regressão. No nosso caso, a gente utiliza regressão linear múltipla, né? Você tem uma função desse tipo, né? Com AX1. Para basicamente entender os fatores explicativos. Então, para vocês terem ideia, a gente faz avaliação de desempenho em educação básica de escolas, para entender o que são escolas de alto desempenho no Brasil. A gente faz isso há mais de 15 anos, a gente tem parceiros com universidades fora do Brasil, e basicamente a nossa metodologia ela envolve entender o que é uma escola com alta performance e você tenta identificar o que torna essa escola com alta performance ser como ela é. E para isso a gente roda o que a gente chama de segundo estágio, e a gente costuma fazer as análises qualitativas também, de ir a campo e entender o que acontece dentro das escolas. A gente fez isso para hospitais, pessoal, por exemplo. A gente tem trabalhos que são realizados avaliando pronto atendimento de hospitais. A gente comparou hospitais no Brasil e pronto atendimento dos hospitais nos Estados Unidos para saber o que acontece. Esse trabalho foi premiado pelo Instituto de Saúde Suplementar do Brasil. Nós estamos também cadeias subenergéticas. Então a gente tem como ênfase energia renovável, que é um tema de importância para o Procard, né? Avaliamos economia circular. A professora Perla terminou de voltar da Alemanha agora. O Vinícius falou um pouco sobre esse projeto que foi desenvolvido lá, que é um dos primeiros temas que vão ser apresentados. Eu acho que eu vou ser primeiro, Vinícius. Tá. Então, ele vai falar um pouquinho dessa experiência, que na verdade a gente está avaliando a questão da economia circular, utilizando em parte essa metodologia. E depois o Zé Roberto vai falar um pouquinho da questão do crédito. Então, lá na nossa unidade, a gente é especialista em entender um pouco questões macroeconômicas, questão do financiamento. E essa questão do recurso que está disponível para a população também é de interesse do Ministério da Defesa. Bem, pessoal,
Então, assim, eu pedi para o comandante para poder dizer que nós estamos à disposição de vocês, dizer basicamente, de forma bem simples, o que é feito lá na USP, com o nosso laboratório, e que, na verdade, esses estudos de eficiência eles podem servir para vários setores. A gente está, na verdade, à disposição, agradece muito o comandante por ter feito o convite, e nós estamos contribuindo com o Procad nesse sentido. Tudo bem? É isso. Enquanto o Bernardo e o pessoal retornam da mesa, queria comentar que por que nós convidamos a USP, a FED Ribeirão Preto, para o nosso Procad. O objetivo do nosso Procad é montar uma rede dual de monitoramento de sinais de semente de futuro para o Ministério da Defesa, e ela tem que ter análise multicritério. Isso faz parte do contrato nosso com o Ministério da Defesa. E nós entendemos que convidar a USP Ribeirão Preto seria um auxílio de alto nível para a gente, para que aprendêssemos e formatássemos possibilidades de análise multicritério. Então, os trabalhos que vocês vão ver sendo apresentados aqui, alguém pode falar assim, mas será que esse tema que o Vinícius está estudando ele tem a ver com defesa? O tema pode ser que a gente possa até discutir isso, mas os métodos que eles estão usando para tratar desses temas são super valiosos para a gente, no que a gente precisa para análise dos critérios, e temos estado discutindo isso com o professor Alexandre Salgado. Eu estive a convite deles no início desse ano lá na USP Ribeirão Preto para a defesa do José Roberto, qualificação do José Roberto, e o terceiro slide dele era Procad de defesa, explicando como o trabalho dele se encaixa dentro do nosso Procad. Vinícius, está por aí ainda? Então, sim. Eu vou compartilhar minha tela e eu queria que vocês qual tela que vocês estão vendo. Vamos criar ela aqui. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Ok. Vamos começar um programa aqui. Vamos dar aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o doutorante bolsista do Procad da USP Ribeirão Preto. E eu ainda não tenho pedido para o movimento para a tela, mas esse é um tema geral. Uma proposta de método quantificação prospectivo e construção de critérios aplicados à decisão de funcionário de interesse para a segurança e defesa nacional. Orientado pelo professor Alexandre Salgado, que acabou de falar com vocês, e por uma vez o professor André Maneira, que está aqui virtualmente com a gente. Tá? Então, o objetivo da minha tese é propor um modelo de quantificados que possibilite avaliar a situação atual à luz de um cenário normativo, tá? Que seria uma situação ideal no futuro, cometida por meio de análise de eficiência, como o professor Salgado estava falando, mais regressão, mais entrevistas, que é a etapa quali da nossa metodologia da proposta, ao mesmo tempo que leva em consideração um cenário mais provável obtido por técnicas probabilísticas. E ele tem função multicritério, que eu vou explicar isso para vocês. Tá? Como contribuições, então, resumindo, tá? O modelo com função multicritério, tá? A partir da recapitulação que a gente vai usar, também a gente tem um modelo matemático ajustado, tá? E esse modelo possibilita identificar esse nicho de futuro, de interesse para o Ministério da Defesa, que é o objetivo do Procad, né? Esse nicho de futuro. Também pretendo contribuir com critérios para a classificação objetiva desse nicho de futuro. Eu pretendo falar isso em outra vez. Isso também contendo uma possível nova classe de semente de futuro que seriam os fatores condicionantes. Tá? E, por fim, apresentar a economia como um tema de pesquisa em segurança e defesa, porque, a princípio, ele parece descolar, mas uma revisão da literatura, e estudos que eu tenho feito ultimamente demonstram que esses dois temas estão quase
quase não, estão bastante intimamente interligados. Essa é uma visão geral do método, tá? Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui porque não vai dar tempo. Mas basicamente a gente tem uma etapa quantitativa que gera os cenários atuais, né? Um cenário normativo que é o futuro e um conjunto de fatores complexos que mais tarde vão ser utilizados para dar origem a sementes do futuro. Tá? Eu posso dizer para vocês que técnicas semelhantes existem na literatura, com algumas diferenças. A vantagem do modelo que eu estou propondo para vocês é que existe uma base quantitativa, então esse termo certo ele pode ser avaliado empiricamente com dados. E esse estudo normativo, esse cenário normativo ideal, ele na verdade ele é um benchmark e, portanto, alguém já alcançou essa fase, essa etapa de desenvolvimento e, portanto, a gente consegue identificar um conjunto de boas práticas que podem ser seguidos para que a gente alcance no nosso planejamento estratégico essa boa eficiência. Então, essa é a primeira etapa, tá? Quantitária. Depois a gente passa para uma segunda etapa, o estudo exploratório, que vai dar origem a um cenário mais provável. E essa classificação aqui das sementes de futuro, que teve origem no estudo do protótipo 25, ele já foi citado, aqui anteriormente. A partir dele, uma análise e uma revisão de literatura com elementos objetivos para facilitar, nortear a classificação das sementes de futuro. E essa é uma terceira etapa, mas ela já faz parte do treinamento. A tese não contemplou o planejamento, mas eu coloquei aqui para que fique visível como os resultados obtidos anteriormente são utilizados na etapa de planejamento. Frisando, a grande preocupação desse modelo proposto é a identificação de sementes de futuro, tá? Não é a elaboração de cenários, é a identificação de sementes de futuro e a função multicritério a partir da regressão. Tá? E falando agora do objeto de economia circular, a princípio eu precisava de um objeto para testar ele e a princípio seria por conta da disponibilidade dos dados no grupo de estudos em eficiência, o GREFIC, que o professor Salgado citou para vocês, ele já tinha acesso a dados, já tinha estudos anteriores relacionados com material liberado nas cadeias industriais de circular humanos. Então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o que economia circular é importante no tema de segurança defensiva. E essa é uma das contribuições que a minha tese que eu pretendo apresentar para a minha tese. Tá? E basicamente os argumentos são: é uma área de estudos eficientes no Brasil e no mundo. Tá? Existem já iniciativas internacionais e o Brasil é um player principal, eu não vou chegar lá. Tá? Então, falando que é uma área incipiente, tá? Se a gente buscar mais focos, economia circular e defesa, a gente vai encontrar 8 artigos que começaram a ser escritos a partir de 2018. Tá? Esses são os países que trabalham, o Brasil tem um artigo, só o Reino Unido tem 2. E essa é uma rede com as palavras-chave encontradas nesses artigos. A gente vê aí, ó, gestão de resíduos militares, equipamento militar, resíduo militar, tudo ligado com a economia circular. Tá? Então, a princípio parece que não tem a ver, mas quando a gente busca na literatura já tem gente preocupada com isso. Se a gente fizer essa mesma busca de economia circular com segurança, ao invés de com defesa, a gente vai encontrar já muitos artigos, claro, mas aí tratando de segurança energética, segurança hídrica, alimentar, econômica, recursos minerais, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, reciclagem de resíduos, que parece que não tem a ver, mas tem bastante. Tá? É uma revisão que eu ainda não terminei de ler, porque não terminei de fazer, porque são 315 artigos, mas novamente a gente consegue ver que é um tema incipiente, ele começou a explodir a partir de 2017 e 2018. Tá? Então aqui novamente, uma rede de ligação dos termos-chave, tem aqui segurança, ligado com resíduos, ligado com reciclagem, e quando eu coloco resíduos no centro da rede, a gente consegue ver também uma ligação particularmente íntima com segurança, com energia, com produção, com combustíveis fósseis, com reciclagem, enfim. Tá? É uma área que tem bastante ligação, apesar de não parecer. E aí eu gostaria de falar
já finalizando, já encaminhando iniciativas internacionais que já existem a respeito de economia circular e defesa. Tá? Isso daí é um exemplo de colaboração entre a Universidade de Cambridge com o Ministério da Defesa da Holanda, dos Países Baixos, para incorporar na política de defesa conceitos de economia circular, e eles começaram a testar isso com o material dos uniformes dos militares. Outra iniciativa, Vegetales, eu tenho certeza que é uma empresa conhecida da base industrial de defesa, né? E um dos países pediu para que eles reciclassem potes de reconhecimento de aeronaves. E aí eles pensaram assim, que eu vou ter que aprender a fazer isso. E eles aprenderam e desde que eles fizeram, eles tiveram listas de reciclagem de materiais nucleares. Tá? Outra iniciativa é com a Europa. Isso aí é um artigo que descreve os esforços que a Europa está fazendo para inserir todos os países participantes em um incubador que demanda deles ideias para inserir na política de defesa e segurança os conceitos de economia circular. Tá? E isso daí é uma ordem executiva do Biden, logo que ele assume o governo, e coloca debaixo do Departamento de Defesa questões de economia circular e climática. Tá? E eu gostaria de falar que muito recentemente aconteceu aqui no Brasil a primeira conferência internacional sobre soberania e clima em Brasília, com o apoio da Escola Superior de Defesa, que trata justamente disso. E ele tem duas participações que eu gostaria de destacar, que era o atual ministro José Lúcio, ministro da Defesa, e o ex-ministro da Defesa também, Ramon Gomes. Tá? Eles falaram algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, da importância desse tema. Para atingir o objetivo de defesa, é necessário um planejamento estratégico baseado em previsão sanitária segura e contraceptiva. O José Lúcio chegou a citar no discurso dele semente de futuro. Ele falou de uma série de avanços de cenários de conflito por questão de acesso à água. Tá? Está gravado no YouTube, eu recomendo a vocês que têm interesse nisso, que assistam. Tá? E uma outra também falar uma coisa que é interessante, que hoje já não é de dinheiro, mas entende esse aprofundado, que é se nós vamos conseguir resolver questões climáticas através de meios diplomáticos ou se vamos ver essa securitização progressiva da questão do clima. E isso está se aproximando de nós. Então, para finalizar, eu deixei aqui essas duas citações do professor de Harvard, que fala do coordenador do INEP do Exército, se não me engano, que é o Ricardo China, e eles argumentam havia muita coisa que não são os mesmos, eu encontrei isso em outros locais também. O Brasil, pela primeira vez, ocupa um espaço principal no cenário internacional, agora que a ativo é ambiental. Nós temos o ativo para ocupar esse espaço. Então, eu passei muito rápido por todos os temas da tese. Eu gostaria de deixar aqui um contato para caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar um e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês. Só passei aqui 46 segundos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Dando prosseguimento, gostaria de convidar agora o José Roberto Sardelari, também virtualmente. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Escutam? Sim, sim. Sim, já podemos ver a apresentação. Boa tarde, pessoal. O projeto colaborativo, executado por mim, na apresentação do professor Carla, inserido nesse contexto do projeto como qualquer citou. Focamos aqui do professor que é trabalho da Estado, no Pacto do Prédio, aí um estudo publicado no Instituto Econômico Brasileiro. Por que escolhemos essa temática? Pela expertise aqui, uma das dela, tem que tem, e a alteração
inovadores que estão contribuindo para a implementação. Pessoas com necessidade de capital que acabam tomando esses empréstimos, pagando para isso no meio, e todas essas partes acabam sendo influenciadas, sendo atores, né, um padrão maior. Então, por que a gente fala isso? A atividade de crédito é tida como potencial de benefícios, como uma atividade econômica, crescimento, viabiliza decisões de consumo e investimento, mas, por outro lado, e aí já de algum interesse nosso, ela carrega riscos possíveis, né? Riscos de alteração em si, né? Pagamento com espera de recebimento futuro, sempre há uma incerteza, mas também padrão macro. Não é incomum, não é difícil lembrar que uma crise financeira que tenha tido reverberação ou origem no mercado de crédito. Potenciais eventualmente catastróficos, danosos para o país, para as instituições, para as instituições nisso. Então, é algo que tem que ser constantemente gerido. Né? Seus benefícios versus os potenciais, a certeza da regra para evitar uma situação que seja crítica. Por conta disso, a gente crê, né, que trabalhos sobre gestão bancária, múltiplos aspectos da gestão, uma gestão múltipla, reflexos sociais, é algo carente e, dado esse balanço de riscos e benefícios da população, é sempre importante estudá-la mais a fundo. Então, colocamos a pesquisa, o objetivo de realizar a parte do mercado aberto no desenvolvimento socioeconômico brasileiro, de uma maneira mais profunda e específica, também identificar a outra ponta, né, os fatores conhecidos do mercado aberto, no visão 360, e ali se existe alguma diferença, mercados física, jurídica, a combinação do seu total. Metodologia, brevemente, não matemática, só pode obter dados de mais de 20 anos mensais, né, bem profundo, de alguns ciclos que o Brasil passou, né, ciclos altos, ciclos baixos, crises, períodos de segurança. Vou aplicar uma das ferramentas de combinação de alguma análise, o professor Salgado citou pela versão. Ora, o crédito sofrendo influência dos fatores que a gente viu potenciais, mas é importante, ora, verificando que o crédito vem influenciado, quais são os benefícios, quais são os riscos, para executar uma gestão melhor do que a gente termômetro. E aí, algo que o José citou, metodológico, o objetivo era fazer algo que seja facilmente aplicável para o escopo, para o período, para o objetivo. Né? Nesse caso, a gente definiu primeiramente como objetivo realizar a parte do mercado externo, desenvolvimento socioeconômico brasileiro, e fomos na literatura científica para as internacionais verificar possíveis causas e consequências desse mercado. E a literatura recente é apontada para elaborar modelos matemáticos. E aí, ora, o mercado vai sofrer influência de algumas variáveis que você colocou, dou alguns exemplos só para não entender, né? Como essa de dor, inflação, taxa de juros, várias outras potenciais. E ora, o mercado aberto vai influenciar. Tem algumas outras variáveis que também não entendendo muito. O próprio crescimento econômico, taxa de emprego, podem ser benéficas ou, se de acordo com as regressões, né, com os matemáticos, que na verdade prejudica de alguma forma, e ou um dos seus fatores prejudica de alguma forma uma dessas frentes. Né. Claro, novamente, realizar os benefícios e evitar cenários de estresse e minimizar, mitigar o mais possível seus riscos. E aí, de maneira só muito preliminar, né, está executando os modelos, as instituições matemáticas, só para verificar ali algumas das variáveis que a gente está estudando, né, como a gente está fazendo,
nesse caso aqui um exemplo de mais fatores têm contribuído ou prejudicado o total carteira de crédito total da nação. Na vermelha, normalmente tem reduzido, né? Sido fator prejudicial, está em verde significativamente tem contribuído. Fazer isso para vários aspectos, tanto de fatores que influenciam, como depois, no final, fatores que são influenciados por uma visão complexa. Né? Eu acho que essa ferramenta, ou qualquer outra que depois resolva ser aplicada no método, possa ser gerida da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, apresentação em breve, agradecer a todos. Assim como isso, tanto depois quanto em qualquer momento, eu trago mais discussão, chamar gente a debater e conversar sobre o trabalho. Muito obrigado. Obrigado, José Roberto. Agora a gente volta para o mundo real, presencial, com a apresentação do Guilherme Cantarino. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Cantarino, eu sou do fiscal da Receita Federal. Trabalho no tema de ordenamento desde 1995, inicialmente na fronteira terrestre, depois um pouco de fronteira aérea, e ultimamente tenho trabalhado com temas da fronteira marítima. Inclusive, durante um período, durante 2 anos, a gente desenvolveu na qualidade de gerente de projeto a integração da Receita Federal do Brasil com a Marinha do Brasil. E, logicamente, o foco da minha tese de doutorado, que tenho me dedicado nos últimos anos, justamente afeta o meu trabalho e afeta também um pouco da história que eu pude observar durante todo o ciclo de grandes eventos, desde os Jogos Mundiais Militares, passando para Rio+20, Copa, Olimpíadas, etc. E que a gente começou a desenvolver diversas operações interagências nas diversas áreas de abrangência da Receita Federal, incluindo tudo interno, aduana, ações de enforcement, e que me levaram a aprofundar o estudo da matéria. Tá? Minha tese de doutorado, meu professor, o professor Cláudio Correia, meu coordenador, certo? A professora Sabrina, que estava aqui no cabelo anterior, vem colaborando bastante também nessa orientação. E o título é o papel das aduanas na security marítima. Eu utilizo a palavra security, é importante mencionar, porque no Brasil a gente não tem essas duas palavras como você tem na língua inglesa e na língua francesa, security e safety. No Brasil a segurança significa security e safety. Mas quando a gente começa a verificar no exterior, a gente tem uma dimensão, uma separação interessante, embora essas duas palavras, operacionalmente, academicamente, historicamente, elas são conectadas. Uma não anda sem a outra, mas existe essa necessidade de conceituação teórica. E nesse estudo, eu faço um estudo comparativo das estratégias de segurança da lei marítima no Brasil, Canadá, Estados Unidos e alguns países da União Europeia. Pode passar. O cenário que a gente vem desenvolvendo, todo esse histórico, aqui está o slide fica um pouquinho difícil de a distância, mas o que acontece nesse ambiente marítimo, digamos assim, contrabando, terrorismo, tráfico de drogas, crime organizado, pesca ilegal, lavagem de dinheiro, sonegação, armas, drogas, etc. Então a gente tem um rol de situações caracterizadas como ameaças, que precisam ser tratadas, precisam ser gerenciadas, precisam ser mitigadas e de uma forma cooperativa precisam ser atacadas em prol da própria segurança nacional, da soberania nacional. E aqui nós entramos com alguns conceitos que permeiam a tese, que são os conceitos de soberania, jurisdição e poder marítimo. E quando a gente fala de soberania, jurisdição e poder marítimo, a gente traz aquele conceito de fronteiras. As fronteiras territoriais, lá atrás, pós-Westfália, etc., elas não existem mais da forma como foram no passado. Hoje eu tenho as fronteiras, sim, terrestres, as fronteiras marítimas, as fronteiras aéreas, as fronteiras aeroespaciais e as fronteiras digitais, apenas para citar 5. E como cada país
no caso dos países estudados, principalmente, estão se comportando no exercício da sua jurisdição e no exercício dos seus direitos de soberania. Quando a gente fala, por exemplo, na zona econômica exclusiva, a gente não fala apenas de jurisdição, a gente fala de direitos de soberania, que inclui a nossa capacidade, a nossa potencialidade de regular e explorar esses bens que estão, por exemplo, na zona econômica exclusiva. Pode passar, por favor? Em linhas gerais, né, a gente, como teoria, a gente se utiliza do neoinstitucionalismo, nos socorremos de algumas teorias de relações internacionais também, e ultimamente, né, acabei de fazer um curso na Universidade de Vitória, no Canadá, e a gente traz em teorias das fronteiras, tá? É cada vez crescente, academicamente no mundo, essa nova teoria de fronteiras. Como essas fronteiras estão se comportando, os exemplos são os mais dísparos possíveis, e a complexidade é crescente também em se demandar com, digamos assim, problemas de fronteiras posicionais, territoriais ou funcionais. A pergunta de pesquisa é como e por que as estratégias aduaneiras operam em apoio às estratégias de security marítima na Alemanha, na Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda e Reino Unido, e de que forma essa avaliação pode contribuir para o incremento da atuação da aduana brasileira em apoio à security marítima e desenvolvimento do Brasil. O próximo, por favor. Referencial teórico, pode passar. Tá? Naturalmente, existe, é rica em literatura internacional, mas também é rica em literatura alicerçada, né, na atuação da ONU, da Organização Mundial das Aduanas e da Organização Mundial Marítima. Nosso estudo é um estudo comparativo, ele iniciou, a intenção inicial era fazer estudos de casos, mas como essa metodologia ela é muito demandante de tempo, recursos e fonte de pesquisa, né, a gente, para alguns países, sim, vai vir um estudo de caso, e para outros a gente coloca como informações complementares, a depender do tipo de informação que a gente está obtendo com esses países. Até porque, dependendo da natureza da demanda, nós entramos no segmento de informações classificadas. E, naturalmente, embora eventualmente a gente tenha acesso a essas informações classificadas, elas não podem constar e não constarão no texto final da tese, mas de certo servirão como experiência para a Receita Federal, para o Brasil, para o PPG, aplicar onde for devido, onde for cabível. Essa tabela, né, ela mostra assim, os países que foram selecionados, as escolhas dos países, se levou em consideração inicialmente o corte das 10 maiores economias do mundo. Outros fatores entraram em cena, como uma rede de adidâncias, aduaneiras existente no Brasil. Então, naturalmente, quando a gente tem um acesso maior com a adidância aduaneira da Alemanha, da França, da Bélgica e da Holanda, por exemplo, essas duas, eu estava conversando semana passada com essas duas aduanas, com essas duas adidâncias, naturalmente isso facilita e incrementa a nossa capacidade de pesquisa e colabora para as nossas conclusões. Pode passar, por favor.